Olha, existem umas histórias de Aor que são bem complicadas. E a que a gente vai analisar hoje do anime Magia Records é uma das mais estranhas e ao mesmo tempo mais profundas que existem. É uma daquelas que nos faz questionar tudo sobre apego e identidade. E tudo gira em torno dessa pergunta, que é, no mínimo, intrigante. Ela que vai guiar a gente por toda essa análise e que revela o centro do paradoxo de Kaguya. Aqui a gente já vê o tamanho do conflito. De um lado, o ideal da Iroha, a jovem Kaguya, uma lembrança congelada no tempo. Do outro, a realidade, a Yashio, a versão madura e complexa em que Kaguya se transformou. O que realmente pega, o que torna essa história tão fascinante, é a Iroha preferir uma cópia em vez da pessoa de verdade. Bom, pra gente conseguir desvendar esse quebra-cabeça, esse aqui vai ser o nosso roteiro. Vamos explorar cada um desses pontos para entender a fundo essa dinâmica. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o cenário central dessa história. 8.000 anos. Pensa só nesse número. Foi esse o tempo que a Kaguya levou para evoluir até se tornar Yashio. 8 milênios de esforço com um único objetivo em mente: ganhar a admiração da Iroha. E aí vem o balde de água fria. Depois de todo esse esforço, a Iroha não só rejeita a Yachio, como a substitui por um robô que imita a versão dela do passado. É uma escolha que vai para um território bem bizarro. Certo, mas por quê? Por que a Iroha faria uma escolha dessas? Essa sessão vai explorar justamente a psicologia por trás dessa necessidade de controle. Para tentar entender a cabeça da Iroha, a gente pode usar o conceito budista de anicca, a impermanência. Sabe, ao rejeitar a Yachio madura, a Iroha está, na verdade, rejeitando a própria natureza da vida, que é a mudança constante. Ela prefere se agarrar à ilusão de que as coisas podem ser permanentes. Essa citação ilustra a questão perfeitamente. A atitude da Iroha não vem de um sentimento de amor, mas sim do desejo de aprisionar a Kaguya numa forma que ela pudesse controlar. É uma gaiola emocional, simples assim. A criação daquele robô não foi um ato de amor, foi um ato de negação da realidade. A Iroha transformou uma pessoa em um objeto para satisfazer as próprias necessidades, rejeitando a evolução e o livre-arbítrio da Kaguya. E agora, vamos explorar a incompatibilidade fundamental que acabou surgindo entre as duas. A evolução de 8.000 anos da Kaguya criou o que a gente pode chamar de incompatibilidade de frequência. A Yachio expandiu a sua consciência, enquanto a Iroha continuou sintonizada na memória da jovem Kaguya. Elas simplesmente não conseguiam mais se conectar. O interessante aqui é como essa tragédia é construída. O crescimento da Kaguya foi a sua maior conquista, mas foi ao mesmo tempo o motivo da sua rejeição. A Iroha não queria uma árvore de verdade, ela queria uma flor de plástico, que nunca muda. Isso nos leva a um outro mistério. A Yachio conseguiu a admiração da Iroha, que era o que ela tanto queria. Mas por que ela nunca revelou sua verdadeira identidade? A resposta para essa pergunta revela a profundidade do caráter da Yachio. O silêncio dela não foi fraqueza, muito pelo contrário. Foi uma decisão consciente e extremamente poderosa. O silêncio da Yachio foi um ato de força, com 3 grandes motivos. Primeiro, foi um teste. Ela queria ser amada por quem ela se tornou. Segundo, foi um ato de desapego, para libertar a Iroha de qualquer dívida. E, por fim, foi um presente de liberdade, permitindo que a Iroha vivesse sem o peso daquele sacrifício todo. Essa metáfora aqui captura perfeitamente a motivação da Yachio. A recompensa não era o obrigado, mas sim ver a Iroha florescer no mundo que ela construiu. O ato em si já era a recompensa. E agora a gente chega na revelação final, que muda tudo que a gente pensava que sabia sobre essa história. E essa é a informação que transforma completamente a narrativa. Isso deixa de ser uma simples história de amor trágico e se torna um paradoxo temporal muito complexo. Isso aqui ilustra a natureza não linear da jornada da Kaguya. Ela não estava evoluindo para um futuro desconhecido, mas sim para se tornar um ideal que já existia. Era uma missão de autocriação. E aqui está o ponto-chave. A jornada de 8.000 anos da Kaguya não era, no fundo, para ganhar o amor da Iroha. Era para provar a si mesma que ela poderia se tornar o seu próprio ideal. A aprovação da Iroha foi só o catalisador, não o objetivo final. Essa citação resume perfeitamente a transformação da história, de um conto de amor não correspondido para uma saga de autorrealização. A Kaguya usou a imagem da Yachio como um mapa
para esculpir a si mesma ao longo dos milênios. E a gente termina com essa questão. A história da Kaguya nos leva a refletir sobre as nossas próprias jornadas de crescimento. Quando alguém alcança o ideal estabelecido para si, será que a validação externa ainda importa? A jornada de Kaguya é um lembrete de que, talvez, o objetivo mais importante seja se tornar uma pessoa que se possa admirar.